Bom, então vamos lá, né? Criar aqui um novo projeto. Vocês devem ter a conta no Overleaf de vocês, como eu já comentei antes. Vamos aqui criar um projeto em branco. Tranquilo, sei lá, exemplo de lista de exercício. Então tá. Vim aqui, criei, pronto. Quando você criar, vai ficar dessa forma. Aí vamos esconder esse aqui, né? As opções de arquivo por enquanto. Não vamos mexer com isso. Organizar aqui o layout para poder ficar bacana. Bom, é isso aqui. Eu acho que o primeiro passo que a gente deve fazer é organizar aqui, né? Separar. Então a gente vai separar aqui, ó, esse porcento, né? É o símbolo para comentário no LaTeX. Então tudo que tiver isso aqui, ó, é encarado como comentário. Isso significa que não vai sair. Se eu apertar aqui em recompilar, não vai aparecer essa frase em canto nenhum. Por que é importante essa divisão? Porque esse aqui é geralmente o que a gente chama de preâmbulo, né? O que seria esse preâmbulo? Preâmbulo. Isso aqui é a parte que acontece antes do texto. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho os elementos necessários para compilar meu documento, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma alteração, né? Eu vou fazer aqui agora uma alteração, ao invés de usar o document class article, eu vou usar o extra article. Por que eu fiz isso? Porque geralmente os tamanhos de fonte eles são restritos, certo? São restritos a aquela parte até a fonte tamanho 12, tá bom? Então geralmente eu faço isso por esse motivo. Então vamos lá, outra coisa importante a gente ter aqui é o pacote /use package Brasil Babel. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Eu vou até colocar como comentário. Se eu colocar aqui no /date o comando /today, ele vai pegar a data, né, e colocar no formato inglês. Se eu quiser que ela fique em português, né, todo o meu documento fique em português, eu preciso usar esse Babel. Tá, qual foi a diferença? A diferença é que agora ele vai me recomendar, ó, correções baseado no pacote mais recente do português brasileiro. Então esse meu preâmbulo é o que eu tenho, os elementos necessários para compilar o documento. E aqui eu tenho a criação do meu documento, né? Que é o meu begin document e o end document. Então para que isso me serve aqui? Isso aqui é tudo que tiver aqui vai ser entendido como parte do meu documento. Para que serve esse meu make title? Ele serve para fazer essa parte aqui, ó, é o meu famoso cabeçalho do meu documento. Tá? Show de bola. Então, eu dividi aqui, ó. E o que é que fica aqui no meio, né? O que é que está entre o preâmbulo e o documento, né? Aqui tem o início do documento. E antes, o que é que eu tenho aqui? Aqui, em geral, essa parte, a gente chama ela de definições, né? Definições ou elementos de organização. Como assim? Nessa parte aqui onde tem o /title, /title, né? O /author, eles são os elementos que a gente vai organizar aqui o meu documento LaTeX. Então, por exemplo, se eu quiser colocar algo diferente, se eu quiser criar um novo ambiente, se eu quiser fazer algo em específico para o meu documento, eu vou fazer aqui depois, né, dos meus pacotes. Por que é interessante essa divisão? Isso é chamado de boa prática, porque fica estruturado, fica organizado o teu código. Então aqui em cima, por exemplo, só vai ter pacotes, né? Esse aqui é o pacote de idiomas. Esse aqui é o pacote de acentuação, né? Que é o C cedilha,
o tio, o acento circunflexo, enfim, o acento agudo. E geralmente isso não vem naturalmente no LaTeX. A gente precisa desse pacote para que isso aconteça, né? Porque se você não colocar esses acentos aqui, por exemplo, no I e no E, eles não vão aparecer. Não vão, simplesmente não vão aparecer porque não é natural do LaTeX. Então, é importante também a gente pensar quais são as coisas, né, os recursos que nós desejamos usar. Por que isso é importante? Então veja, o LaTeX ele é muito lógico. Então ele só vai fazer as coisas se você informar para ele antes que você deseja trabalhar com aquilo. Ah, eu quero trabalhar com figuras, né? Então eu preciso ter aqui um pacote para figuras. Use Package Graphics X. Por que eu uso Graphics X? Porque esse Graphics X é um pacote muito bom. Você consegue redimensionar, né? É um pacote de imagens. Ele é muito bom. Então assim, sempre que puder, vocês usem, aí abusem de espaçamentos. Por quê? Porque o espaçamento ele não interfere na produção do meu documento. Então fica muito organizado, fica muito fácil de você saber onde é que acontece algum tipo de erro. Ah, eu não coloquei o comando da forma correta. O que é que vai acontecer? Ele vai me dar um destaque, ó, tem alguma coisa aqui faltando. Então, nesse sentido, o que é que você pode fazer? Você já recorre aqui, ó, pronto, vi onde é o erro, consertei, legal. O erro está corrigido, então vamos continuar aí a fazer meu documento, tá? Outra coisa muito importante, principalmente quando a gente fala de documentos desse tipo, né, quando a gente está criando, a gente tem que pensar, a gente vai querer alterar essa estrutura, por exemplo, a geometria, né, que são as margens do meu trabalho. A gente vai querer alterar isso? É importante. Porque se a gente for querer fazer esse tipo de alteração, o que a gente precisa? A gente precisa de um pacote de geometria. Então vem aqui, barra use package, geometria, ó, ele já conhece a maioria dos pacotes, então isso é muito bom pra gente. Então coloca aqui, ó, ele serve para quê? Modificar as margens e elementos do meu documento. Certo, como assim margens? Eu não sei se vocês relembram daquela parte da ABNT onde você tem que colocar, por exemplo, né? Você tem que colocar ali parte superior, parte inferior, né? O topo, a esquerda e a direita. Então, isso aqui é o meu pacote. E aqui é a parte de organização, né? Então eu quero organizar, por exemplo, a geometria do meu documento. Eu vou colocar aqui barra geometry. E dentro dessa estrutura eu vou colocar aqui todas as características do meu documento. Quais são as características do meu documento? Eu quero que ele seja um papel A4, então A4 paper. Eu quero que esse meu documento ele tenha uma margem à esquerda, né, left. Ele tem uma margem à esquerda de 5 milímetros, uma margem à direita, right, de 5 milímetros, uma margem de topo, né, uma margem superior de 2 milímetros e uma margem inferior, ou seja, bottom, de 20 milímetros. Hércules, por que você está escolhendo esses valores? Não poderiam ser outros? Não, claro que poderiam. E por fim a gente vai colocar o organizador automático, que é o comando barra height rounded. Certo? Para que me serve esses comandos aqui? Ele vai modificar a estrutura aqui da minha lista. Ó. Tá vendo que já tá mais em cima do que antes. E agora tá o número, até colocou a numeração da página. Então eu gosto da minha forma assim. Claro que você pode fazer da sua. Se eu quiser colocar uma logomarca, então vou aqui, ó, eu vou mostrar a árvore de arquivos. Vou vir aqui no botão de carregar e vou selecionar do meu computador. Então aqui, ó, eu vou colocar a logomarca da Unifesp. Vou esconder aqui a árvore de arquivos e eu vou ter que escolher aonde eu preciso colocar esta minha logomarca. Em geral, em cima do título, né? Se o título aqui é este,
eu venho aqui, ó, na minha definição de título e vou colocar exatamente acima. Como é que eu faço isso? Eu uso o comando /include graphics, ó, tá vendo? Ele já até escolhe automaticamente. Então, para definir qual a figura eu vou inserir, eu vou aqui em logo, né? .unifesp, aperto Enter, ele preenche automaticamente, é muito fácil. E eu posso escolher o tamanho, né? A altura e a largura manualmente. Em geral, eu faço isso quando é alguma coisa muito específica que não pode sair do lugar. Quando não é o caso, eu uso o comando scale, né? E é igual aqui a 0.30. Ou seja, ele vai pegar a minha logomarca e vai reduzir o tamanho dela, mantendo as proporções em 30%, em 70%. Então, vou reduzir aqui em 70%, ó. Foi o que ele fez, colocou. Mas ele colocou aqui ao lado da palavra, né? Exemplo de lista de exercício. Mas é claro, gente, eu fiz isso de propósito. O LaTeX ele é muito lógico. Se você colocar aqui alguma coisa e não especificar, ele não vai adivinhar. Você tem que escrever muito bem o seu código. Você tem que ter muito claro na sua mente o que você quer obter. Então, eu quero obter uma imagem em cima e logo abaixo o título. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que pular uma linha. Como você pula uma linha e o documento entende isso? Você usa o comando //, né? // vertical para a esquerda. Quando você recompila, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a imagem, pular uma linha e começar a escrever o título. Ah, massa, muito legal. O que é que eu posso inserir mais aí? O que é que eu posso colocar de diferente nesse meu documento? Eu até agora só coloquei coisas simples, né? Eu coloquei coisas simples. E agora vamos falar um pouco dos elementos matemáticos. Vamos colocar os pacotes matemáticos. Que pacotes são esses? São /use package AMS. Todos os AMS são pacotes matemáticos. Ó, por exemplo, esse AMS fonts /use package AMS math /use package AMS tm, né? /use package AMS simples. Pronto. Esses aqui são alguns dos pacotes mais básicos para matemática. No nosso caso, a gente vai precisar aí trabalhar com ambientes matemáticos especiais. Então, vou colocar aqui mais alguns. Mas esses aqui, ó, esses 4 aqui são o pacote básico de ferramentas matemáticas. Vamos colocar mais alguns pacotes aqui. Gente, é muito simples, assim, é bem intuitivo que cada pacote desses faz. E qualquer dúvida é só dar uma googada. Então, por exemplo, aqui esse AMS Fontes, ele vai organizar, né? E transformar os caracteres em ambiente matemático usando fontes especiais. A gente vai já mostrar como é que isso acontece. Então, e esse AMS Math? Em geral, ele vai ter ali os meus ambientes matemáticos. Aqui no meu AMS-TM eu vou ter as personalizações. Como, por exemplo, colocar em negrito, em itálico dentro do ambiente matemático. E aqui os símbolos. Como, por exemplo, alfa, beta, gama, teta e etc. E coisas desse tipo. Seno, cosseno, tangente. Eu vou precisar de outros recursos aqui. Como, por exemplo, o meu pacote MathTools /use package. MathTools, que é ferramentas matemáticas. Eu vou precisar também de alguns recursos envolvendo ali frações. Então vamos lá. Deixa eu me lembrar aqui qual o nome desse pacote. Lembrei. É THM Tools /use package THM Tools. Ok. Esse aqui é o pacote relacionado para ambientes matemáticos especiais que a gente vai precisar usar. Vamos colocar aqui também o /use package enumerate e o /use package enum item.
Esses aqui são para criar listas, né? Criar listas e criar enumerações, né? Se você quiser fazer aquela lista que a gente geralmente faz no Word com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou I, I2I, 3I, IV e etc, é com isso aqui. Outra coisa que a gente vai usar muito é o pacote hyperref. Para que me serve o pacote hyperref? /use package hyperref. Em geral, este pacote a gente usa para fazer autorreferência. Como assim? Por exemplo, na página 1 tem uma equação e eu vou citar, né, vou referenciar na página 10. Se eu clicar no número, esse pacote vai me levar direto àquela equação. Então, geralmente, isso aqui é para criar hiperlinks dentro do texto. Pronto, eu acho que por enquanto eu não estou esquecendo nada, né? Eu acho que os pacotes aqui são suficientes. O que mais? Por enquanto é só. Então vamos lá. Vamos começar a escrever o nosso documento aqui. Vou precisar definir mais alguma coisa? Por enquanto não. Uma coisa importante, aqui em autor, você pode personalizar o teu cabeçalho do jeito que você quiser. Por exemplo, aqui embaixo do meu nome, né? Eu vou colocar aqui, usa e abusa dos espaços, né, de pular linhas quando puder, porque isso organiza muito o teu código, é uma boa prática interessante. Você vai botar aqui, por exemplo, e-mail. Quando você coloca e-mail, você coloca aqui, ó, por que duas chaves? Uma chave é para como pegar os caracteres do teu e-mail, né, hercules.santana@unifesp.br, por exemplo, né? E você só copia e cola do outro lado. Mas o que é que ele vai fazer com isso? Lá no meu texto, o que é que ele vai fazer? Ele vai transformar, né, o meu e-mail aqui. Opa, eu esqueci um comando aqui, né? O comando para transformar isso numa autorreferência, que é o /href. Então, para que me serve esse /href? Ele vai transformar esse texto aqui, né? Quando eu ativar, é claro, em um e-mail linkável, um e-mail clicável. Então a ideia é que quando eu baixar este PDF, se eu clicar aqui no meu e-mail, né, ele vai me abrir um Google Drive, um Gmail, vai me abrir um Outlook, vai me abrir um Yahoo, e-mail, alguma forma de e-mail para que eu possa entrar em contato com essa pessoa automaticamente. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, você pode centralizar isso aqui, é claro, se você quiser. No caso, eu não quis centralizado, eu fiz direto. E aqui eu vou agora para o meu documento. Tá aqui meu documento. Vou dar um espaçozinho e começar a digitar. Vamos lá, exercício 1. Aí eu vou colocar aqui um sinal de travessão, que é usando dois sinais de menos consecutivos. Tá, mas não apareceu travessão. Por que não apareceu? Ele sempre precisa de alguma letra para poder designar o início e o fim do travessão. Tá? Ué, por que ele não está fazendo o meu travessão? Será que eu esqueci algum pacote? Não, com certeza eu esqueci algum pacote. Eu não vou lembrar agora qual pacote que usa para símbolos especiais como travessão. Mas enfim, vou ficar devendo essa para vocês. Mas se eu quiser, por exemplo, selecionar só esse item exercício 1 e esse traço, o que eu faço? Seleciono com o mouse e aperto Ctrl B. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar e converter aqui, né, em negrito, ó. Exercício 1. Eu vou tentar reproduzir a lista do professor, né, que a gente teve aula esses dias, então vamos ver se a gente consegue. Começar aqui para um movimento relativo de velocidade v. Por que eu estou usando esse cifrão, né? Ele é para transformar a minha letra em um ambiente matemático no meio do meu texto. Quer dizer que se eu quiser colocar uma equação, eu posso usar fazendo isso? Pode. Por exemplo, bota v mais u igual a 1. No meio do texto ele vai deixar na forma matemática, né? Aquela forma destacada especial que a gente conhece. Então pronto, vou colocar aqui v mais 1.
O V igual mais 1, coloquei como exemplo. Vamos continuar. Ao longo do sentido positivo do eixo X. Ó, então vou fazer aqui com vocês, para ver se vocês conseguem perceber a diferença. Tá vendo que aqui onde tem a palavra eixo X, o X está normal, do jeito que a gente conhece? Se nós colocarmos entre cifrões, né, ele vai converter para a letra, né, para o tipo de fonte do ambiente matemático, ó. Ele já deu uma mudada, ficou diferente. Então você sabe que não é um X qualquer, são as ordenadas, né, as abscissas ali, são valores matemáticos. Eixos positivos X, ok. Entre dois referenciais inerciais. As transformações de Lorentz são dadas por dois pontos. Vamos continuar escrevendo, ó. Cometi um erro aqui, ele vai me dar uma dica. Por que foi que eu errei? Esqueci o S. Legal. Então às vezes isso te poupa tempo de sair corrigindo palavras. Pronto, coloquei o enunciado. Eu vou tentar reproduzir aquele sistema de equações que o professor colocou. Então vamos lá, barra begin. Aí eu vou usar um ambiente equation, né, para fazer uma equação. Aí ele vai me dar um erro. Oxente, qual foi o erro? Né? O erro é que no ambiente matemático ele nunca pode estar vazio, nunca pode ter espaços dentro dele. Por isso que eu disse, sempre que possível, utilize espaço. Nesse caso não é possível, porque o meu ambiente matemático ele tem uma certa limitação quanto a espaços. Então, outra coisa importante, ele vai fazer para você, né, a numeração automática das suas equações. Então se eu colocar aqui, sei lá, 2, vamos colocar aqui 2x, vamos colocar nesse outro 4y, tá, ele vai numerar automaticamente essas equações para mim, com certeza, e sempre dando um espaçamento padrão entre as equações. Eu não gostei desse espaço, está muito grande ou está muito pequeno, e aí você vai ter que ler os pacotes que você está utilizando, né? Volta lá em cima no meu preâmbulo. Quais são os pacotes matemáticos? São esses aqui. Qual é o que fala do espaçamento das equações? É o AMS Math. Então vamos procurar o manual dele na internet, não é difícil de achar. Então vamos lá. Eu tinha falado para vocês darem uma olhada nos delimitadores. Eu não sei se deu tempo para vocês fazerem isso, mas os delimitadores são aqueles itens, né? Os colchetes, os parênteses, as chaves. Só que aí tem um problema. Por exemplo, parênteses tá ok, né? Eu consigo colocar os parênteses e o LaTeX ele entende. Se eu colocar aqui colchetes, ele entende e vai me mostrar um colchete. E as chaves? E as chaves? O que ele vai fazer? Não vai me mostrar nada. Poxa, então já percebi uma coisa aqui. Alguns caracteres, né, alguns símbolos, eu preciso ter cuidado. Se eu quiser mostrar a chave, eu não posso simplesmente botar a chave. Eu tenho que botar barra vertical do lado da chave, né, se eu quiser mostrar. Então pronto, tá aqui, ó, vou compilar. Agora ele vai me mostrar a minha chave, né? Por que isso é importante? Porque às vezes você precisa usar uma chave, como a gente vai precisar daqui a pouco. Então vamos lá. Quando eu falei de delimitadores, né, por exemplo, aqui o parênteses, coloquei aqui x, compilei. Bom, até agora tá tudo tranquilo. Então tá x mais y igual a 1. Esse parêntese me é suficiente, eu não preciso fazer nada mais que isso. Agora, se eu quiser fazer uma fração, como é que eu faço isso? Você bota barra frac, né? Então tem aqui o numerador e o denominador. E agora vamos perceber uma coisa. Nem sempre esse meu delimitador, né, esse meu parêntese, esse meu colchete vai conseguir acompanhar os meus cálculos. Então o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai usar os delimitadores universais, que é o barra left, né, que é o delimitador à esquerda, depois o barra right, que é o delimitador à direita. Por que ele fica dando esses avisos em vermelho? Porque é um erro muito grave para o LaTeX. Ele não consegue entender que vai ter um começo, mas não tem um fim.
tudo para o LaTeX tem que ter um começo e um fim. Se tem um barra left aqui, tem que ter um barra right depois. Então, se eu colocar aqui aquela fração agora, barra frac, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 sobre x, né? 1 sobre x, ele vai acompanhar de forma absoluta. Então, a gente quer esse tipo de estrutura aqui, só que eu quero ela com chaves, né? Vamos lá, com chaves. Bom, aparentemente tá ok. Mas no meu problema, né, na lista de exercícios não tem chave do meu lado direito. E o que é que eu vou fazer? Eu quero que isso desapareça. Você apaga e coloca apenas um ponto. Porque ele entende que só vai ter delimitadores do meu lado esquerdo. Ele vai sempre acompanhando. Então, temos aí no meu primeiro passo. O que é que eu quero agora? Eu quero agora escrever um sistema de equações. Então, usando a lógica, vamos pensar matematicamente agora. Esse sistema de equações, né, é como se fosse um vetor. E o que é um vetor, se não uma matriz, né, uma matrix, com apenas uma coluna, né? Então, vamos lá, na lista de exercícios, se eu quiser fazer que nem o professor fez, o que é que eu preciso? Eu vou precisar aqui de um CT. Então, agora ele está com superescrito, né? Está com um valor, um elemento indicado na parte superior. Então, eu preciso usar o meu acento, né? Acento circunflexo. E você coloca abre chave, fecha chaves. Vou explicar já já porque isso é importante, ó. Por exemplo, vou colocar ao invés do apóstrofo, né? Vou colocar um valor 1. Eu quero que T seja elevado a 1, por exemplo. Bom, tá aqui, né? E se eu não tivesse colocado a minha chave, isso ia me mudar alguma coisa? Bom, aparentemente não. Mas é porque eu tenho apenas um caractere, né? Um número. Se eu tivesse vários, o que ele ia fazer? Sem as minhas chaves, ele vai identificar apenas o primeiro elemento como sendo superescrito e todos os outros como números ordinários. Então, para que me serve a chave depois do acento, né, circunflexo, o chapéu? Ele me serve para delimitar, dizer, olha, tudo que está aqui dentro faz parte do meu comando anterior. Então, entendi. Se eu quero que alguma coisa fique elevada a outra, é importante eu colocar o chapéu para que não saia diferente do que eu estou esperando. Então, eu espero que aqui esteja um apóstrofo, né, para ficar o meu referencial linha, meu sistema linha. Então, vamos lá, coloquei aqui, show de bola. Não tem mais muito mistério, vamos continuar. Eu quero que seja igual a um símbolo. Que símbolo é esse? O símbolo gama, ó. Tá vendo que o LaTeX ele já tem esses comandos prontos? E é muito fácil, por exemplo, barra beta. Tem aqui também, ó, já tem pronto. Beta. Outro detalhe muito importante, sempre que vocês estiverem escrevendo LaTeX, né, que vocês estiverem usando esse tipo de comando, é importante que vocês, quando forem digitar letras em seguida, né, por exemplo, é beta x. Se você botar beta x, ele vai considerar como fazendo parte do comando, e não é. Se você compilar, o que é que vai acontecer? Ó, beta x, ele não conhece que comando é esse, vai dizer que tem um erro, e vai desaparecer com esse elemento aí. Então, para evitar esse tipo de coisa, você sempre que for terminar um comando e for escrever uma variável, você dá um espaço. Então, ele vai aqui, ó, compilou, ok. É isso mesmo que eu queria. Na matriz, a gente faz aquele mesmo recurso usado para pular uma linha, que é o barra barra. Pulei uma linha, o que é que eu quero agora? Eu quero outro elemento do meu sistema de equações, que é o x elevado, né? É como se fosse um elevado a uma linha. Então, ó, lembra que eu posso reaproveitar muito do que foi feito aqui. O bom do LaTeX é isso, você pode reaproveitar comandos que já foram escritos. Eu vou só trocar. Eu vou trocar pelo quê? Eu vou trocar aqui, por exemplo, x, né? Vai ficar x menos beta ct. Lembrando de dar sempre o espaço, né? Para não misturar os comandos com as letras, tá? Bom, tá começando a ficar com o que a gente espera. Vamos lá, vamos pular. Vamos botar agora y elevado a linha igual a y. Porque nesse caso eu não botei a chave, porque eu não vou colocar mais nada. Então, para mim, não precisa. Opa, ele está aqui me acusando de um erro. Qual foi o erro que você me acusou, companheiro? Este comando não é reconhecido. Vamos colocar aqui entre chaves.
Ah, então, em alguns casos ele chega até a dar um erro porque não entende se não tiver dentro das chaves. Enfim, vamos pular a linha de novo. Eu posso até copiar isso aqui, colar e só trocar a variável, que no caso agora é z. Pronto, ó, a gente conseguiu construir aqui o sistema de equações, reproduzir a lista que o professor passou pra gente. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente pegar, né, e começar a escrever textos no meio desse meu sisteminha. Então o que é que eu faço? Na minha lista, né, tem uma vírgula logo depois do meu sistema de equações. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Lembra que meu delimitador, o barra left e o barra right, ele delimita um começo e um fim? Se eu quero escrever uma vírgula depois, eu vou botar aqui, ó, depois do meu barra right, né, que é o meu delimitador do lado direito. Ó, Hércules, eu não gostei aqui, tá muito próximo. Eu queria que não ficasse tão próximo. Então a gente vai aprender agora alguns tipos de espaço no ambiente matemático. O primeiro espaço é o ponto, é o barra, ponto e vírgula. Esse aqui é o menor espaço que existe no LaTeX, né? Quando você quer ajeitar alguma coisa milimetricamente, a gente usa esse tipo de espaço. É quase imperceptível. Ah, não gostei, tá muito pouco, eu quero um espaço maior. Então você vai botar um barra quad, né, que é um outro comando usado para espaço. Ele vai dar um espaço um pouco maior. E se você quiser escrever um texto normal, né, se você não quer que fique com essa letra, usando esta fonte matemática, a gente vai usar o comando barra text rm. Ah, eu vou botar aqui como, né? Como não, desculpa. Com. Agora eu vou dar um espaço de 2, um quad com 2 Qs, que é um espaço muito maior. E eu vou botar agora uma equação, beta igual fração. Lembrando que você pode pular a linha para fazer novos comandos, tipo um símbolo é um comando, um valor de igual, uma soma é um comando. Então isso vai te ajudar muito a organizar o teu documento. Beta equivale a V sobre C. É uma fração. Então vamos lá, fez aqui, ó, legal. Ixi, esse espaço está muito grande, o que, que eu posso fazer? Bom, diminui. Ao invés de um quad com 2 Qs, vamos colocar um ponto e vírgula. Pra ver, agora vai ficar clara a diferença de um espaçamento de um para o outro. Eita, ficou muito próximo. Não, acho que um quad com 1 Q é o suficiente. E se você ainda não estiver satisfeito, você pode sair fazendo uma combinação dessas coisas. Ah, agora tá legal. Você pode sair fazendo uma combinação dessas coisas e usar a criatividade. O seu cérebro aqui é o limite. Então vai ter aqui mais um espaço, eu vou colocar 2 espaços simples. Vai ter um i, né? E a gente vai colocar dentro desse para não ficar aparecendo o símbolo da exponencial. Pronto. E sempre aqui misturando, porque eu gosto. Vocês podem fazer de outra forma. Barra gama é igual a uma fração. E vai ter aqui, ó. Oxente, por que você está fazendo isso? Por que você está dando esses espaços? Porque quando você dá espaço com comandos no meio, você pode fazer isso sem afetar a estrutura do teu documento. Isso é muito bom, porque deixa o seu documento organizado. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma modificação aqui lá na raiz quadrada. Então você vem aqui no SQRT. Quero fazer uma modificação na fração. Você vem aqui na fração. Quero fazer uma modificação no denominador. Opa, vou aqui no denominador. Então, poxa, se esses espaços não alteram meu documento, não me causam erro, isso aqui eu só vejo vantagem. Então é muito bom para organizar o teu documento, né? Qual é o próximo passo agora? Não, agora o próximo passo é a gente usar os comandos para chamar funções, né? Por exemplo, a gente vai ter aqui, né? O professor fala na minha lista, definindo. E agora eu quero, ó, o que vai acontecer se eu chamar o símbolo e não colocar no ambiente matemático? Ele vai dizer erro gravíssimo, eu não sei o que isso significa. Isso precisa estar no ambiente matemático. Que ambiente é esse? É o ambiente entre cifrões. Este é o ambiente, né, esses dois cifrões, ele coloca a forma matemática dentro, certo? Dentro do meu texto, de forma tranquila, ó, definindo gama, tá aqui, legal. Agora ele vai fazer aqui, colocando bem tranquilo. Então vamos lá, gama é igual a barra. Por que eu coloquei barra cosseno hiperbólico? Porque
ele vai pegar esse chamar a função na forma de argumento. Ah, eu podia ter colocado só com as letras? Podia, só que aí ele não vai formatar, né, o teu argumento para encaixar perfeitamente ali com o meu cosseno hiperbólico. Eles iam ficar do mesmo tamanho, ia ficar desproporcional, não ia ficar como se espera de um documento de qualidade. Então é importante você usar, por exemplo, numa função trigonométrica ou trigonométrica hiperbólica, o barra cosseno hiperbólico, e depois, logo em seguida, a minha abre chaves e fecha chaves. Porque o teu argumento pode ser o maior que for, ele vai organizar e fazer com que caiba aqui com uma qualidade legal, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, a gente pode aqui, né, logo em seguida, eu vou abrir um parêntese, ó, já utilizei isso aqui, então vou destacar aqui o que significa que o professor faz isso na lista. Cosseno de φ representa o que? O cosseno hiperbólico. Tá, significa cosseno hiperbólico, legal. E do que mais? Vamos lá, vírgula, onde φ, né, se eu colocar sem a barra, o que acontece? Ele não vai entender, ele não vai saber o que é φ. Ele vai escrever exatamente o PHI como se fossem três variáveis. Mas quando você coloca a barra, não pode esquecer, ele converte no meu símbolo φ, como eu já tinha mostrado antes. Onde φ é chamado de rapidez. Tá, essa rapidez, se vocês notarem na lista do professor, o que é que acontece? Ele colocou deitado, né? Ele colocou em itálico. Como é que eu faço, né, para fazer isso? Eu vou selecionar a minha palavra e vou colocar Ctrl I, ou seja, ele vai converter o meu texto em itálico, vai dar uma deitadinha e mudar o tipo de fonte. Ah, legal. Então, tá quase tudo pronto. Vamos colocar aqui mostre que o beta, né, ele é igual a tangente hiperbólica, então barra tangente hiperbólica. Ah, eu sou obrigado a saber isso? Cara, não. Geralmente o próprio overleaf ele te ajuda com isso. Mas é sempre bom você dar uma olhada em quais as funções elas são ou não usadas com esse tipo de barra, né? Ah, tem algum barra seno, né? Tem um barra cotangente? Tem. Dá uma pesquisada, gente. Tem uma tabelinha de comandos prontos nesse tipo de situação. É como aquela tabela de integrais, é muito tranquilo de você encontrar. Não é nada demais. Então, ele explica aqui no texto, né? Quem é esse tange aqui? É a tangente hiperbólica. Show de bola. Então, mostre que as transformações de Lorentz podem ser escritas como... Se vocês perceberem, a segunda, né, o segundo sistema de equações é muito parecido com o que a gente já fez. Então, eu que não sou besta, vou reaproveitar, não vou fazer tudo de novo. O que é feito, né, de fato? Ele apenas troca usando essas definições. Então, onde tiver aqui gama, eu vou trocar por cosseno de φ. Vamos lá, vou pegar aqui gama, trocar por cosseno de φ. Tá, legal, acabei de fazer isso. E depois, eu vou pegar o que for beta, né? O que for beta e vou trocar por tangente de φ. Nada demais, onde tiver beta aqui, eu vou trocar por tangente de φ. Bom, eu só tive trabalho uma vez, gente. Então, assim, vocês não vão ter trabalho de ficar reinventando a roda, de ficar aprendendo novo. Ah, como é que faz tal coisa? Como é que eu recupero isso aqui? Não precisa. Você só precisa fazer uma vez. Então, fez uma vez, acabou. Tá? Claro que a gente vai usar algumas relações aqui e organizar para reobter aqui a forma que está exatamente na lista, mas, poxa, se fosse simplesmente um transplante, né, de alfa, de gama para cosseno e de beta para tangente, seria só isso.
Então vamos colocar do jeito que o professor colocou, né, na lista. Ele coloca aqui, abre parênteses, CT. Então ele faz um produto, né, uma multiplicação. E eu posso usar um comando para isso. Ele é conhecido como comando CDOT. Ele é o comando de multiplicação. Então, beleza. Vou colocar essa multiplicação aqui. Vou colocar aqui vezes cosseno hiperbólico de φ. Legal. Menos x. Não, agora eu não estou afim, né? Então não precisa. Você só precisa botar quando for algo realmente importante. Seno hiperbólico, ó, ele já me deu o comando aqui. Então, poxa, lembrando que sempre os comandos vão ser todos em inglês, tá? Como foi desenvolvido em inglês. Então é bom vocês aprimorarem o inglês de vocês, vai te ajudar muito vocês, principalmente na parte intuitiva. Poxa, peguei o código, peguei algo de alguém na internet e não estou conseguindo adaptar. Então, às vezes pode ser só o teu inglês, cara, que não tá 100%. Então, ó, é muito parecido aqui a segunda linha com a primeira. Eu vou fazer apenas um transplante aqui ao invés de x. Eu tenho CT, né? Vou até colocar o barra CDOT, que é o meu produto ordinário, para ficar tudo mais ou menos da mesma forma, mais x. Só que meu x agora está multiplicando um cosseno hiperbólico. Então, poxa, eu não vou digitar isso tudo de novo. Eu já fiz isso uma vez. Então, vamos digitar aqui. Basicamente, a gente construiu a lista, né? Reproduziu a lista como o professor fez. Não tem não repete essa parte aqui, né? Com beta igual a... Tá, é só apagar, cara. Não tem estresse com LaTeX. Vai fazer isso no Word. Tu vai ter uma dor de cabeça infinita aqui. Tu ia desformatar o teu documento inteiro e... naturalmente você ia dizer, poxa, dor de cabeça isso, não gostei. A outra coisa importante... o espaçamento entre as equações e o texto, padrão é esse, né? Tá vendo? Tem um espaçozinho aqui, né? É um espaço maior antes e um espaço menor depois. Não gostei desse espaço. Eu queria que tivesse um espaço maior entre a equação e o meu parágrafo. Onde é que eu vou mudar isso? Você vai vir aqui em geometria. Olha lá a documentação, vê como é que faz isso. Não estou com saco. Eu queria fazer uma coisa só agora, é só nesse pedaço. Vamos usar o comando barra VSpace. O que é esse VSpace? É um espaço vertical que você usa as unidades do SI. Então, por exemplo, eu quero um espaçamento de 1 centímetro. Só nesse localzinho aqui, um espaçamento de 1 centímetro. Legal, ele me deu. Eu quero um espaçamento de 2 centímetros. Nossa, espaçamento muito grande. Então, ele pega unidades fracionárias, né? Ele pega decimais, eu vou colocar aqui 0,5 centímetros. Lembrando, como é em inglês, né? A gente usa ponto e não vírgula. Cara, agora sim tá o espaço ideal. Então, como isso é uma coisa temporária, não seria algo eterno, então é interessante você usar esse comando barra VSpace. Bom, tá começando a ficar com cara de lista. E eu vou vir aqui no meu, onde está o meu e-mail. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou usar o comando aqui, ó, barra HSpace. O que é esse comando aqui? Ele é um espaço horizontal. O VSpace representa um espaço vertical e o HSpace representa um espaço horizontal. Tá muito grande isso aqui. Eu quero aqui 0.2, por exemplo. 0.2. Tá um espaço legal. Vamos tentar acho que na menor unidade é 0.1. Bom, por enquanto eu me dou por satisfeito. Eu acho que isso aqui é o ideal para vocês começarem a tentar reproduzir os outros elementos da lista. Claro que eu vou fazer os outros vídeos gravando como eu fiz a minha lista, né? E explicando os passos a passos. Mas para esse primeiro momento eu acho que isso é suficiente para motivar vocês, para instigar vocês. E ó, eu vou agora pegar isso aqui e vou baixar. Em segundos baixou, nem vi carregando. Claro que não, é porque é muito baixo esse valor aqui, né? Então quando você olha aqui, ó, vou mostrar aqui, poxa, qual é o tamanho do meu documento aqui? 110 KB. Gente, isso aqui é tão pouco, é tão ridículo, que você consegue com seu 3G baixar esse documento e enviar para alguém. Então, tipo, cara, e a gente colocou imagem, viu? Se você tirar as imagens, vai ficar muito mais compacto. Então, recomendo a vocês fortemente, vamos tentar arriscar fazer, tirar dúvidas e vamos fazer um documento de qualidade, gente. Eu quero chamar alguém para colaborar. Poxa, vamos chamar aqui, sei lá, o fulano.
Aí eu vou chamar o fulano e ele vai vir construir essa lista comigo. Tô fazendo uma lista em dupla. Vamos fazendo um lado, vamos fazendo overleaf, cara. Vamos fazendo overleaf. Então tá aí. Essa seria a minha proposta inicial para vocês, né? Vamos esperar aí o segundo vídeo mostrando como fazer o resto das respostas e da lista e até a próxima.